pelo 7º dia de falecimento do Ademir Gomes Clementino, a pedido da sua família. E pela saúde também de José Eduardo Camilo Ferreira, a pedido da sua mãe, a dona Fátima. Vamos ficar de pé, vamos cantar e iniciar a Santa Missa. Você não pôs o... Porque a todos o Senhor socorre, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes o Senhor fez aliança conosco e através dos profetas nos formasse na esperança da salvação. Vamos rezar também pelo Igor, que foi coroinha aqui da igreja, nasceu filho dele, agora, essa semana passada. Não sei se vocês lembram do Igor, filho da Cida. Não lembram, né? Foi coroinha aqui da igreja, acólito, né? Também vamos rezar pelo aniversário da Edna e da Nena. E rezar pela recuperação da Débora Ramos, uma mulher que foi fazer cirurgia, faz uma cirurgia, depois da outra semana tem que fazer outra, depois da semana tem que fazer outra. Não acaba nunca esses negócios. É duro. Uma cirurgia já é um impacto na vida da gente. Só ficar fazendo... Rezar pela recuperação dela, que é lógico, não dá. E um alerta a todos, né, que vocês já sabem, lógico, vocês acompanham essas coisas. Acompanham o boletim da NASA lá, na TV da NASA, vocês sabem. Essa semana agora, sexta-feira, quinta que sexta-feira, aconteceu a maior erupção solar da história. Que é aquela explosão que o Sol faz. Quando ele vai crescer, conforme ele vai crescer, ele vai dando aquelas explosões. E essas explosões emitem uma radiação pelo espaço afora. E deve estar chegando, acho que hoje, amanhã, deve estar chegando do nosso lado. Então o calor tende a ser excessivo. E cuidado, isso interfere muito com a saúde da gente, viu? As erupções solares interferem muito com a saúde da gente, saúde mesmo. E com aparelhos eletrônicos. Né? Então, só um alerta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos, roguemos o perdão dos nossos pecados e a absolvição por parte de Deus. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados,
e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente a chegada do Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades natalinas, Natal, Epifania, Batismo de Jesus, celebrações que colaboram com a nossa salvação, e sempre celebrá-las com uma alegria cheia de esperança e renovadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos lá, o profeta Isaías, nós podemos sentar. O profeta Isaías acompanha a gente no tempo do Advento, vocês sabem, né? Esse é o terceiro Isaías, chamado Trito Isaías, terceiro. Isaías é um livro muito grande, né? E foi escrito em várias épocas. Então, por isso que são 3 escritores, 3 autores, discípulos. O primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Jesus. Nada se compara a isso. Há religiões que ficam admirando Deus porque abre o mar vermelho, porque faz isso, porque aquilo, tudo bobagem. Essas não são as ações mais importantes de Deus. A ação mais importante de Deus foi ter enviado Jesus Cristo ao mundo para salvar. Salvar a gente. Ele mesmo veio. Esse é o mais importante. E em Lucas capítulo 4, tem uma hora que Jesus vai na sinagoga e ele abre o livro do profeta Isaías e lê justamente esse capítulo 61, essa parte aqui. O escândalo é que Jesus diz que ele é o Filho de Deus, ao se referir a esse texto, dizendo que a palavra de Deus está sendo cumprida agora. E o outro escândalo é ele falar dessas coisas assim, meio esquisita, né? Deus me vestiu com vestes de salvação, com roupa de noiva, é um escândalo, né? Você ir numa sinagoga cheia de homem e um cara falar que é filho de Deus e que foi revestido como se fosse um casamento, eu sou o noivo, eu sou a noiva, causou muito rejeição a Jesus, né? Então, essa boa notícia, o Evangelho, Deus mesmo vem para anunciar o Evangelho. O tempo da graça. Vocês reparem que no Antigo Testamento, todos os grandes feitos de Deus não produziram nada. Nada. Salvação nenhuma. A salvação é quando Deus vem ao mundo. É o tempo da graça. Não tem extensão o tempo da graça. Quando fala, aqui no Antigo Testamento, quando Isaías falou, proclamaram o tempo da graça do Senhor, eles pensaram que era o jubileu, que quando se perdoavam as dívidas, né? Das pessoas, olha que mentalidade mais cretina, né? A graça é quando você tem as dívidas perdoadas. Dívida mesmo de dinheiro.
Não é isso daí que Deus fala, né? Não é essas coisas que Deus fala, né? O maior ato de Deus, a coisa mais importante que Deus fez foi vir ao mundo, foi ser o Filho de Deus, revelar o seu Evangelho. Por isso Maria também faz recapitula a história, né, do povo de Deus, e ela manifesta a partir do cântico de Miriam, ela recupera a fé e nos fala de esperança. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito, a minha inteligência se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque Deus colocou os olhos na humildade da sua serva, e de hoje em diante me chamarão de bem-aventurada, todas as gerações. O Todo-Poderoso na vida e em mim. Portanto, santo é o seu nome. A misericórdia de Deus se estende de geração em geração sobre aqueles. Aos que têm fome, Deus deu bens. E aos ricos que são malvados, Deus mandou embora, arrancou tudo deles. De mãos vazias. Deus acolheu Israel, o povo de Deus, lembrado da sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos. Exulto de alegria no Senhor. Vamos lá, coragem, vamos lá, está atrasado. Vamos lá. Esse é o primeiro Tessalonicenses, é o primeiro. Toda a interpretação sobre Jesus, etc., a lei, é Paulo que faz, né? Então, esse é o primeiro texto do Novo Testamento. A gente olha a Bíblia, abre lá, tem Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não são os primeiros textos. Esses daí foram textos posteriores. O primeiro texto é o primeiro Tessalonicenses. E Paulo nos diz uma coisa muito importante nesse capítulo 5, que é essa atitude de cristãos básica, atitude básica de cristão, atitude básica da fé. Ser dócil ao Espírito Santo, ter confiança na ressurreição de Jesus, crer na ressurreição, crer na palavra de Deus, crer na promessa de Deus, querer fazer o bem sempre, são atitudes básicas, diz Paulo. E ele diz isso com uma experiência própria, né? Imagine, ele passou por tudo aquilo, vocês conhecem muito bem a história desse apóstolo. Ele teve que ser tudo isso para poder ter acesso à fé. No fundo, ele está falando o seguinte para essa comunidade: não estrague a fé que Deus deu para vocês. Quando você não quer fazer o bem, quando você não é dócil ao Espírito Santo, quando você não perde a confiança na palavra de Deus, perde a confiança na ressurreição, você está estragando a sua fé. Não estrague a sua fé, pelo amor de Deus. No fundo é isso que ele está falando. Não estrague a fé. Gente para estragar a fé está cheio. Cheio. Pelo Evangelho, todo mundo vinha lá querendo azedar o João Batista. Gente para estragar a fé, semear joio, semear discórdia, semear dúvidas, está cheio. Não permita, é isso que Paulo diz nessa carta para a comunidade, não permita que as pessoas estraguem a sua fé, ou que você mesmo, por comodismo, estrague a sua fé. Vamos lá, é muito bonita a Tessalonicenses, é muito bonita. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito, a vossa vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o espírito,
Não desprezei as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma, para a vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel. Ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi esse o testemunho que ele deu quando os judeus enviaram um grupo de Jerusalém, formado por sacerdotes, fariseus e levitas, para questionar a prática do João Batista. Perguntaram: quem é você? Ele confessou a verdade e não negou. Ele disse: eu não sou Messias. Eles perguntaram: bom, então você é Elias? Não sou Elias. Você é um profeta então? Ele respondeu: não sou. Disseram então: quem é você? Fala logo para que a gente possa voltar e dar uma resposta para aquela turma lá, aquele pessoal do templo que nos enviou. O que você fala de você mesmo? E ele então, sabiamente, declarou: eu sou só uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto. A voz diz: endireitai o caminho do Senhor. Foi o profeta Isaías que disse isso. Entre os enviados, os fariseus também lhe perguntaram. Eles eram mais esquentados, né? Os fariseus perguntaram: bom, se você não é nada, por que você está batizando? Se você não é Messias, não é o profeta Elias, não é nada, não é nem o profeta, por que você está fazendo isso? E João simplesmente respondeu: eu batizo com água, mas no meio do povo de Deus está alguém, é com A maiúscula, está alguém que vocês não conhecem. A coisa esquenta. Aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno
de desatar a correia das sandálias. Segundo João, tudo isso se passou em Betânia, além do Rio Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. Podemos sentar. Vocês estão vendo? Temos estado aos domingos aqui, sempre referido, meditado sobre a pessoa de Jesus, na perspectiva do Natal, da chegada do Natal. O que significa esperar o nascimento de Jesus, celebrar o nascimento de Jesus? Quem é essa pessoa que traz para nós uma notícia boa? Quem é essa pessoa que tem o poder de nos salvar? As antífonas do Advento, as antífonas do Ó, que a gente chama, que foi um texto escrito no século VIII da igreja, tenta nos falar sobre isso. Hoje, meditamos essa antífona Ó Oriens. Quem é Jesus? Jesus é o sol do Oriente, é a luz do Oriente. Ore, domingo que vem, que é a véspera do Natal, a antífona do Ó é a última, né? Ó Emanuel. Quem é Jesus? É Deus conosco. Jesus é o sol, é o esplendor da luz eterna. Ele é o sol da justiça. Que ele venha e ilumine todas as pessoas. E a antífona do século VIII diz: todas as pessoas, inclusive aquelas que vivem nas trevas. Então o menino Jesus é o sol da justiça, que desperta, que desponta. É o resplendor de uma luz que não se apaga. Os que habitam nas trevas aguardam a chegada do menino Jesus. Não é só nós, não. Os que habitam nas trevas aguardam a chegada do menino Jesus. O menino Jesus, ele transforma a escuridão em claridade. Esse é o sentido. Mas vamos compreender. A gente tem um costume esquisito, né? Foi que se criou esse costume no século XIX, quando inventaram a luz elétrica, essas coisas. Tem mania de ficar botando luzinha, luzinha na árvore, luzinha no prédio, luzinha na casa, na janela, né? Não adianta. Jesus não são essas luzinhas coloridinhas, bonitinhas. É bonito, lógico, ninguém vai dizer que é feio. Mas Jesus não é, infelizmente, lamento informar, Jesus não é essas luzinhas que a gente põe na janela, colorida, bonita, né? Não. Ele não é esse tipo de luz. Hoje pedimos que o menino Jesus, que aguardamos e nos preparamos para o Natal, brilhe como o sol da justiça, sobre todos nós. O menino, ele traz o Evangelho, que, segundo a Bíblia, foi gritado por Deus, segundo os profetas, Isaías, sobretudo. Deus gritou. Essa é a palavra mesmo. Gritar, não é clamar. A gente gosta muito de ficar desvirtuando o sentido das palavras. Ele não estuda, né? Você não estuda grego, não estuda hebraico, não estuda direito as coisas. Fica lendo na internet qualquer versão de Bíblia, né? E acha que aquilo é bonito. Não é clamar, é gritar. Deus grita o seu Evangelho, a boa notícia, a boa nova. Então Jesus é essa pessoa que vai trazer essa voz, a voz do grito, né? É um Evangelho que liberta. Deus é libertador mesmo. Jesus é libertador. Não há como discutir isso. Jesus vem salvar. Libertação no sentido grego é salvação. Então a nossa teologia tem que ser uma teologia que salva. Um ensinamento que salva. Um ensinamento que dá luz
ao nosso espírito, né? Como os gregos pensavam, né? A inteligência é o espírito da gente. A alma é a alma é mais do que o espírito. A alma é que faz tudo funcionar. E o corpo, como Paulo segue a tradição da filosofia grega, que Deus ilumine o teu espírito, a sua alma, teu corpo, né? Então, Jesus vem trazer esse evangelho gritado, o evangelho que salva, a palavra que salva. Vem curar, olha, ele vem curar os quebrantados de coração, ele vem libertar os cativos, ele vem libertar os presos, ele vem consolar os enlutados. Ele vem reedificar as ruínas antigas, arrumar uma cidade que está devastada. Ele vem acolher os refugiados que terão rebanhos. Tudo isso é o profeta Isaías, que não está aqui no texto. Mas tudo isso, por que você vem? Vem para isso. E diz mais, ele vem para que a gente não sinta vergonha de nada. Está para fazer isso. Ele vem para que a gente não sinta vergonha de nada. Que a gente tenha felicidade na vida. Por isso que Paulo começa lá, vivam sempre com alegria, etc. Né? Agradeça a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, não importa qual que seja. Paulo vai seguir essa linha profética. Porque Deus ama o direito, Deus detesta quem rouba, Deus detesta a injustiça, Deus não gosta de mau caráter, Deus não gosta de gente canalha, Deus não gosta de gente de índole má. Isaías, 3º Isaías, capítulo 61, de 1 a 9. Não tenha dúvida. O verdadeiro evangelho do Pai só pode ser anunciado pelo caminho da profecia. É o caminho da profecia que vai te impor aquela disciplina para que você possa adentrar a espiritualidade através da oração. Não é através da oração que você adentra a espiritualidade. É ao contrário, os profetas falam. É a profecia. É a disciplina, é o sacrifício, é a capacidade, é o esforço que você tem que fazer. Porque Deus ama quem se esforça. Vagabundo não tem chance com Deus. Deus ama quem se esforça, porque através desse esforço, dessa prática, então você adentra a oração, adentra a espiritualidade. Então, é assim, né? É assim que ensina a palavra de Deus, o Evangelho. Maria é lembrada também nesse domingo. Claro, através do cântico de Maria, né? O Magnífica, que a gente proclamou também. Mas a perspectiva do Evangelho de João sobre João Batista, os ditos e os atos de João Batista, é uma perspectiva nova. Não é a perspectiva da pregação. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão falar da pregação. João Batista veio fazer uma pregação de conversão, de penitência. E por isso o batismo. O batismo era sinal de que você estava a fim de fazer uma penitência braba por causa da consciência dos seus pecados. Ele veio fazer esse tipo de pregação. Mas São João, no seu evangelho, ele não dá muita bola para esse tipo de coisa. Para João, o importante é o testemunho de João Batista. João Batista é o testemunho dele. É o testemunho dele que fala. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem, acreditassem, por meio dele.
para as comunidades de São João, o primeiro a dar testemunho de Jesus foi João Batista. Aliás, João Batista, apesar dele falar que ele é um zero à esquerda, né? Ele não é nada, né? Nós sabemos que Jesus vai elogiar o João Batista depois. Jesus vai dizer que não tem maior profeta na Bíblia do que João Batista. Ninguém é maior que ele. Vocês têm uma ideia, né, de como Jesus olha para João Batista. Jesus olha para João Batista como um verdadeiro, com muito respeito pela atitude dele. Já falei para vocês, João Batista tomou uma atitude corajosa. Vendeu tudo que tinha, quando o pai e a mãe morreram, quando Isabel e Zacarias morreram, que já eram velhos. Eles morreram, vendeu tudo, deu para os pobres, as coisas que tinha. Foi viver no deserto. Não tinha roupa, vestia roupa de pelo de camelo. Nem tinha comida. Comia gafanhoto e mel selvagem. É uma atitude radical. É uma atitude radical de esforço, de sofrimento no bom sentido, de dedicação. Por isso que João Batista compreende o sentido da oração, compreende o sentido da palavra de Deus, compreende a voz de Deus, compreende Deus. Deus ama quem se esforça, quem é vagabundo não tem chance. Já cansei de falar para vocês isso. Deus ama quem se esforça. E o João Batista é um exemplo claro disso. Nós sabemos que Jesus é a luz verdadeira. Ele é o Oriens. Ele é o verbo do início do Evangelho. Ele é a luz para o mundo. Mas o Evangelho de João dá um zoom nisso daí. Dá um zoom. Aumenta, amplia. No mundo, há aqueles que acolhem verdadeiramente Jesus. A todos que o receberam, deu poder. São João vai dizer mais tarde. Deu poder de se tornarem filhos de Deus. Que é a primeira carta dele. Primeira carta de João. Mas atenção. O ser humano não se promove a si mesmo como filho de Deus pelo mero fato de acolher, pelo mero fato de aceitar Jesus. É complicado, mas não é. É isso. E nem pela iniciação ritualística do mistério, cumprir aquele ritual. Não, isso não promove você como filho de Deus. Não promove. Quem escolhe você é Deus. Não é você que se escolhe. Quem promove você, quem escolhe você é Deus, que te dá capacidade de agir. Por isso Jesus, naquela celeuma com o Nicodemos, capítulo 3, naquele debate que eles têm lá, Jesus diz claramente para o Nicodemos, que em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode ir para o céu. Sem chance. Porque não é você que se escolhe, não é você que se promove a filho de Deus, é Deus que te escolhe. No sábado, os fariseus foram investigar. Atenção. No sábado, os fariseus foram investigar quem é João Batista. Apresentaram para ele opções bastante perigosas. Porque se ele falasse, eu sou Messias, eu sou um profeta, ou eu sou Elias, já era. Isso é tudo blasfêmia. Na visão dos fariseus é blasfêmia. João Batista assinava a sentença de morte dele ali. Apresentam opções perigosas, tentam enganar. Essa gente não brinca de serviço.
Para atrapalhar a fé, está cheio de gente. Para atrapalhar, para azucrinar, sabe? Está cheio. E João Batista, ele tem uma sabedoria. Ele responde sabiamente que ele não é Cristo, ele não é Elias, ele não é Moisés. Então você é o profeta. Que profeta é esse? É o Moisés. Você veja que coisa absurda, né? Coisa absurda. O Moisés baixou do céu. Porque o Moisés já tinha morrido. O Moisés baixou do céu. Não. Ele nega essas coisas. Ele nega. Ele não é Moisés, ele não é Elias, não é o Cristo, nada disso. Por quê? Sabe por que eles perguntam isso? Porque o Moisés, antes de morrer, tinha falado lá no livro do Deuteronômio que Deus iria mandar um profeta parecido com ele, né? Parecido com ele próprio. Então ficou essa coisa, né? Quando é que chega esse tal de profeta, né? Que é parecido com Moisés. Por isso que eles perguntam para o João Batista essas coisas. João Batista, então, é pressionado mesmo. Ele abre o coração. Eu não sou nada. É igual o poema do Fernando Pessoa, Tabacaria, né? Que começa justamente assim. Não sou nada, não quero ser nada, não sou nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, mesmo você não sendo nada, você sonha, você quer algo mais, né? É bonito. Ele não é nada, ele disse. Ele não veio abrir nada, não veio salvar nada. O João Batista fala claramente. Eu sou apenas a voz que clama no deserto e que a voz pede para abrir um caminho para o Senhor. A retidão, né? A atitude da retidão. Retidão. Porque todo mundo ficou impressionado com João Batista. Todo mundo. Os soldados iam falar com João Batista, os fiscais iam falar com João Batista, os pecadores, as mulheres, pecadores, os homens. Todo mundo ia falar com João Batista. Os soldados perguntaram para ele: o que eu faço da minha vida? O João Batista falava: não fique judiando os outros. Os fiscais: como é que eu vou fazer? Não roube os outros. É o caminho reto, é a retidão. O caminho de Deus é reto, né? Não tem. O caminho do Senhor é reto. Então ele veio preparar esse caminho, aplainar o caminho. A tal da voz, então, tem as suas raízes no chamado de Deus. Chamado de Deus para o povo, para a libertação. A voz que clama no deserto é aquela voz de Deus, chamando o povo para sair da escravidão e ir para a terra prometida. Então, no domingo, João Batista, diante da... Hoje foi no sábado, né? Essa bombardeio todo. No domingo, João Batista, olha lá, no domingo, João Batista, diante da aparição de Jesus, que Jesus aparece lá, no domingo. No sábado foi aquela brigada. No domingo, no dia seguinte, Jesus aparece. E aí então, João Batista é ele, o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dando já a entender o sacrifício que Jesus vai fazer, a morte de cruz, para a nossa salvação. Então o Evangelho apresenta uma situação de tensão, né? Entre aqueles que vão investigar, os fariseus e os escribas, para quem combater, que querem combater o testemunho de João Batista, querem acabar com aquela juntação de gente, né? Que eles viam um perigo, né? Os fariseus, escribas, doutores da lei, esse pessoal, eles não têm uma visão só da fé, eles têm uma visão política da fé. O João Batista reunia muita gente, era um perigo. O próprio São Francisco de Assis foi tão combatido no início, né?
pela igreja, porque São Francisco de Assis reunia um monte de gente, pobrezinho, reunia os pobres. A Catedral de Assis ficou vazia, não ia ninguém mais na missa, porque ia lá São Francisco. E o bispo de Assis perseguiu São Francisco de Assis. O Papa recebe São Francisco de Assis de medo, porque o São Francisco de Assis, ele não tinha esse pensamento político, mas quem está de fora sempre olha essas coisas. É complicado, muito complicado. Então o Evangelho apresenta essa tensão, né, entre essa turba que vai combater, que vai azedar, que vai difamar, que vai querer estragar tudo, e essa tensão com a pessoa do João Batista. João Batista, então, diz o texto, raro, hein? João Batista vê no domingo Jesus e o Espírito Santo vir sobre Jesus e ficar. Vir. Em outros textos do Evangelho, João Batista não vê. Mas é preciso uma voz vindo do céu e falar: este é meu filho amado, escute o que ele fala. Esse é meu... Vocês estão entendendo? É uma maneira de interpretar, né, essa atitude de Deus, né? Deus, João Batista vê o Espírito Santo vir sobre Jesus e ficar sobre ele. E aí a tensão vai ficando maior. João Batista então desafia os fariseus e os escribas que estão ali para difamá-lo, para constrangê-lo. Aquele sobre quem... o João Batista não é brincadeira. Ele se volta para os fariseus e os escribas que vão lá para denegri-lo e diz para eles: aquele a quem vocês virem o Espírito Santo descer e permanecer, porque não basta só descer Espírito Santo, né? Se ele não permanece, não resolve porcaria nenhuma. Aquele a quem vocês virem descer o Espírito Santo e permanecer, é esse que batiza com o Espírito Santo. O João Batista responde dessa maneira. Tirar o diabo é fácil, tirar o demônio é fácil, né? Manter ele longe é difícil. Porque Jesus fala, você tira o capeta de uma pessoa, depois de um tempo ele volta 1000 vezes pior. Porque o problema não é tirar o capeta, o problema não é tirar o demônio. Isso é a coisa mais fácil do mundo. O duro é você manter ele longe. Aí é que está. É manter longe. Então, assim como João Batista, Jesus também, que é o Cordeiro de Deus, e que novamente o Evangelho fala, concebido do Espírito Santo, tornou-se visível o Espírito Santo nele, apontado, antes é Gabriel que fala, o anjo, agora é João Batista que fala. João Batista, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sol do Oriente, ele é a luz, ele é o sol que vence, o sol vitorioso, o sol invictus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos então, só para saber, vamos ficar de pé. Quero ver se vocês têm coragem mesmo. Vocês renunciam a Satanás? Vocês renunciam a todas as obras de Satanás? Vocês renunciam a todas as seduções de Satanás? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra?
Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz renascer pela água e pelo Espírito Santo e que perdoou os nossos pecados, nos guarde com a sua graça para a vida eterna. O tempo da graça. Ei, maravilha! Tempo da graça. Coragem. Vamos então iniciar o ofertório e vamos celebrar a mesa do pão agora, a mesa do pão. Para o nosso bem. Senhor nosso Deus, que enviaste o teu Filho Jesus, muito amado, para curar os corações atribulados, transforme a gente em anunciador do Evangelho e que sejamos testemunhas da luz esplendorosa do menino Jesus. Por Cristo nosso Senhor. Faça, Senhor, que o sacrifício, que o esforço que realizamos se renove sempre na Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dá-vos glória, graça sempre, como ensina o apóstolo Paulo, em toda parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, uma nova luz apareceu na história do ser humano. Uma nova luz da tua glória brilhou sobre nós. Ainda bem, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar aquilo que é invisível. Por isso os anjos e os santos proclamam a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus, o céu e a terra, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença em comunhão com toda a Igreja,
quando celebramos o primeiro dia da semana, o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte da cruz, para que fôssemos salvos, na quinta-feira santa ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e te agradecemos porque nos admitistes na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, sejamos de verdade reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo diocesano Algacir, e com todos aqueles que estão a serviço de verdade do povo de Deus. Lembrai-vos, Senhor, da jovem alma de Ademir Gomes Clementino, a quem o Senhor chamou para vós. Ele, configurado com Cristo no batismo, também tome parte, faça parte da ressurreição cristã, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja acolhido no banquete celestial. Tenha misericórdia de nosso Senhor, dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade para cantarmos os teus louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Na oração do Senhor, Jesus ensinou para a gente. Na oração do Senhor, então, vamos rezar pela recuperação do José Eduardo Camilo Ferreira, filho da Dona Fátima. Também pelo aniversário da Edna, da Nena. E eu soube agora que a Marilza fez aniversário, ou vai fazer. Foi ontem? Por isso, aquele almoço naquele restaurante chique que você foi, manda foto pra gente. Com a sua família, que beleza. Rezar pelo aniversário, né? Aniversário é muito interessante, porque o mais importante da vida, depois é a data da morte da gente. Todas as outras é bobagem, na verdade. As duas coisas mais importantes da vida da gente é quando a gente nasce e quando a gente morre. São duas datas. A gente sempre deveria lembrar a data da morte do seu avô, do seu nono, da sua nona,
do seu filho, do seu que, na cabeça. Porque é muito importante. O que foi? Ela me interrompe, não ver o que eu estou falando. O que foi? Ah, morreu, não lembra mais, então. Esquece. Tá bom. Se você morrer, eu vou lembrar de você. Não é... Não dá, ela entra no meio da conversa, me perdoe, me desculpe. Ela entra no meio, ela não nem sabe o que eu vou falar, ela vai entrando no meio. Deixa pra lá, já passei nervoso aqui agora. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoamos a quem nos tem ofendido e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Salve o corpo do sangue de Jesus Cristo, nós que vamos receber o Senhor para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de nosso Jesus Cristo que vamos receber para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Está desanimado. Tenham coragem, não tenham medo de viver. Tenham coragem e não tenham medo de viver. É o profeta Isaías, capítulo 35. Vamos fazer a oração da comunhão. Cadê aquela moça que parece professora? Está lá rezando. Ela que parece professora, que está no último banco, vem aqui fazer a oração de novo. Ela tem cara de professora, não tem? Você é professora?
É professora? Ah, meu Deus do céu. Não sei. Eu só estou... Aqui é que quando você some, você sai correndo. Você está no banco, sai logo, né? Eu sabia. Aqui, ó. Pega esse livrão aqui. Oremos. Faça aí. Oremos. Tem que dizer oremos. Oremos. Imploramos, Senhor, vossa clemência, para que esses filhos altivos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo, nosso Cristo. Amém. Amém. Que Deus ajude a gente. As festas que se aproximam, vocês sabem, é o Natal, o batismo de Jesus e a Epifania. O Natal nosso não termina no dia 26. O Natal nosso termina lá em janeiro com a Epifania, a festa da Epifania. E no meio do caminho tem o batismo, né? O batismo de Jesus, que é uma festa muito valorizada na Europa Oriental, nos católicos orientais. O batismo de Jesus é muito mais valorizado. Nós não valorizamos o batismo, não fazemos nada. Mas lá no Oriente, que é inverno, né? É uma cena belíssima. Os russos, por exemplo, eles no dia do batismo do Senhor, eles pegam uma cruz assim, grandona assim, igual essa assim, e eles pulam, os homens pulam na água, naqueles rios gelados mesmo, eles pulam naquela água e nada. É linda as fotos que tem, porque todo mundo faz assim, né, para fazer o braço, então fica aquele monte de cruz entrando e saindo dentro da água, é muito bonito. Então, porque o batismo é muito importante. Não estrague a fé que Deus te deu. Faça o favor. E não deixe ninguém estragar, viu? Viu? Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É só ler em casa lá com calma. Tá bom? Não deixe estragar a sua fé. E você não estrague a fé. Que o maior inimigo de nós é nós mesmos. Não é assim? Nós que somos turminha da pesada mesmo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que Deus acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo, coragem, não tenham medo de viver, sejam felizes. A felicidade é coisa boa, minha gente.